Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós somos os apaixonados pelas Escrituras e ela é realmente uma paixão para quem a estuda e descobre caminhos muito interessantes da vida. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E a gente está estudando conexões, a ligação entre os conteúdos do Novo Testamento do Antigo Testamento sob o ponto de vista do Novo Testamento. Estamos fazendo conexões entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Na semana passada a gente viu a carta de Tiago, e hoje nós vamos ver, não sei como a gente vai conseguir, mas acho que vamos conseguir. Nós vamos ver Provérbios e Eclesiastes, que é a parceria entre os dois. Mas antes disso, eu quero explicar para você e pedir a Marília para abrir Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você vai ver a prova do que conversamos semana passada, que o Tiago, do texto bíblico, é o meio-irmão de Jesus. Não é o Tiago da musiquinha, Pedro, Tiago, João do barquinho, porque esse Tiago do barquinho está escrito lá em Atos capítulo 12, versos 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Pode ler o 3, que vai falar que é a hora que Pedro vai preso. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Vejam então que Tiago, o apóstolo de Jesus, foi o primeiro grande mártir do cristianismo, e já no livro de Atos mostra que ele foi sacrificado. Porque o Tiago era irmão do João e era muito filho do trovão, né? Ele era explosivo. Então, para calar a boca de Tiago, Herodes mandou matá-lo. Agora vamos orar. Essa é uma resposta, viu, a uma pergunta que foi feita. Onde é que está escrito que não é o Tiago, apóstolo de Jesus? Está aí, Atos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez pedir a tua misericórdia, a tua sabedoria e a tua graça sobre nós ao estudarmos a palavra. Mas o que nós queremos fazer agora, neste momento, é te agradecer pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pelas pérolas de sabedoria que a gente encontra nela. Nós sabemos que isso é zelo, é cuidado, é orientação tua. Mas nós queremos que tu nos ajude a entendermos o que a tua palavra nos ensina. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Provérbios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Provérbios é um livro muito prático, muito interessante. Por isso tem tanta ligação com a carta escrita por Tiago. Por quê? Porque Tiago é um livro prático. E Provérbios também é um livro prático. Eu quero mostrar para você uma subdivisão de Provérbios que pode te ajudar a ler Provérbios de uma maneira, não sei se melhor, mas diferente. Pode te ajudar a ler Provérbios com outra perspectiva. Vou te dizer por que com outra perspectiva. Eu já cansei de falar, mas eu não cansei nada, eu não canso de falar que eu fui educado na igreja, eu fui apresentado na igreja, e eu sempre estive próximo ao estudo da palavra, as escrituras. E já na adolescência eu era professor de escola dominical, e muito cedo eu comecei com isso, e a gente acaba lendo e reproduzindo muita coisa que a gente aprende ao longo desse tempo. Não me arrependo nem um pouco de todo esse tempo diante
das Escrituras, mas eu quero desafiar você a perceber que o livro de Provérbios é dos poucos livros que eu sei o número de capítulos, viu? Eu sei bem o de Gênesis, que tem 50, e sei bem o de Provérbios, que tem 31. Sabe por quê? Porque a minha professora, lá atrás, da escola dominical, ela dizia que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, porque os meses normalmente têm 31 dias. É para a gente ler Provérbios todos os dias. Falei, caramba, e teve uma época em que eu lia mesmo, e até estou pensando voltar a fazer isso, mas de outra forma. O livro de Provérbios é o livro na subdivisão da sabedoria. Deixa eu explicar isso aqui para vocês e para eu recordar também, para eu trazer à minha memória isso. Livros de sabedoria, por quê? Porque a Bíblia não está organizada de forma cronológica. A Bíblia está organizada de forma temática, então fica fácil para a gente achar, por exemplo, os profetas. Os profetas estão todos unidos. O que é lei está reunido. O que é profecia está reunido. E o que é poesia também está reunido. Isso significa que a gente tem sabedoria, 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Mas eu quero que você entenda que para a sabedoria a gente tem um ícone. Eu gosto de pensar nisso, viu? Para a sabedoria a gente tem um ícone. Para rei a gente também tem um ícone no Antigo Testamento. Para profeta a gente tem um ícone também, que é o maior dos profetas. Então, se você for olhar para rei, você tem um rei que é o rei Davi. Se você pensar em profeta, você vai pensar fatalmente em Elias e Eliseu. Vejam que a gente carrega, no Antigo Testamento eles carregavam esses ícones. E tudo que se refere, assim, eu tenho uma aqui que é importante. Tudo que se refere, por exemplo, à lei, vai estar ligada à figura de Moisés. Tudo que se refere à sabedoria vai estar ligado à figura de Salomão. Tudo que se refere a rei, a referência é Davi. Então, eu queria que você tivesse isso muito claro, que não necessariamente o autor do texto é Salomão, mas o ícone da sabedoria é Salomão. Ainda que lá no livro de Reis está escrito que Salomão escreveu vários provérbios. Provérbios, na verdade, eles são, a gente aprende isso, são como frases de caminhão, sabe aquelas frases de caminhão que a gente lê e ri, às vezes faz a gente pensar. Eu não estou lembrando de nenhuma frase de caminhão agora, você lembra de alguma, Maria? Mas quando você pensa na frase do caminhão, você fala que é aquela coisa rápida, né? Eu dirijo, Deus me guia, esse tipo de coisa assim, que tem uma profundidade interior. Mas o livro de Provérbios, ele só passa a ter esses bons conselhos depois do capítulo 9, porque tem uma subdivisão no livro de Provérbios. Capítulos de 1 a 9, isso aqui é interessante, viu? Capítulos de 1 a 9, você vai ver os discursos de um pai com o filho. Depois você tem 4 poemas, sabedoria. 4 poemas sobre sabedoria. E depois do capítulo 10, até o capítulo 29, você vai ter os próprios provérbios. E no capítulo 30, você tem outro autor. No capítulo 31, você tem outro autor. Então são 31 capítulos
organizados desse jeito aqui. Então, se você quiser Provérbios, eu vou pedir a Marília para abrir, por exemplo, o capítulo 2 de Provérbios. Você vai perceber, ela vai ler todo o capítulo 2, você vai perceber que lendo o capítulo 2, aliás, pode ser o 1 ou o 2, vê o que é melhor aí, você vai perceber que não tem provérbios. Na verdade, o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 9, são discursos de um pai para um filho. São discursos de um pai para um filho que está se desenvolvendo. Pode ler o capítulo 2, eu acho que é melhor mesmo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extravia. Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Viu? Ela leu todo o capítulo 2 e você não viu provérbios nenhum. Na verdade, você ouviu, e isso vai acontecer do capítulo 1 ao 9, conselhos de um pai para um filho. Eu acho que isso deveria ser leitura obrigatória para os juniores e os adolescentes da igreja. Porque lendo as escrituras desta forma, você vai desejar ter a sabedoria. Isso é muito interessante e eu me emociono quando eu lembro de que quando eu era pré-adolescente não tinha também celular, não tinha joguinhos, não tinha esses negócios todos, a gente lia as escrituras. Então, lendo de capítulo 1 ao 9, você vai ver conselhos de um pai sábio para um filho. Depois dos capítulos, depois você, no meio desses conselhos, desculpe aqui, no meio desses conselhos, você vai ver 4 poemas sobre a Senhora Sabedoria. A Senhora Sabedoria. Porque a sabedoria aí é uma mulher. A sabedoria aí está encarnada numa pessoa do sexo feminino. E isso é interessante. Muita gente não fala sobre isso porque desmerece a mulher, mas a mulher, neste livro, é o ícone da sabedoria. Não apenas aqui, nessa personificação da sabedoria numa mulher, mas no capítulo 31, quando Nemuel vai falar da sabedoria de uma mãe que administra tão bem a sua casa. Então, mulheres, podem sorrir, porque os livros de sabedoria valorizam, sempre valorizaram a mulher. Mas deixa eu pontuar algumas coisas que são importantes para dizer aqui. Bem,
o princípio da sabedoria, você sabe muito bem qual é, Provérbios 1:1, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, às vezes eu ficava assim, temor é medo. Não, temor não é medo. Temor aqui, a palavra original hebraica, temor aqui é reverência e mentalidade moral elevada. Temor aqui é respeito. Então, quem respeita, leva em consideração. Você está entendendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa que você precisa fazer para guardar isso é temer a Deus. Para ser sábio, você tem que temer a Deus. Por quê? Porque se eu não temo a Deus, eu sou o Deus. Você entende isso? Se eu não temo a Deus, eu estou acima. Quando eu digo que eu temo ao Senhor, eu me abaixo. E quando eu abaixo, eu aprendo, acho que é Provérbios 1:7. Leia aí, por favor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então vejam que aí está dizendo que os insensatos é que desprezam a sabedoria e a disciplina. É muito interessante porque lendo... os livros de sabedoria devem ser lidos juntos, viu? Eu vou tentar simplificar aqui para facilitar seu raciocínio e você entender meu sorrisinho amarelo no canto da boca. É porque eu entendo que Provérbios é como se fosse uma professora sábia e nova. Ela sabe muito do assunto, ensina muito bem o assunto, mas ela é deslumbrada ainda com a vida, não tem todos os pesos que a vida proporciona para a gente. Eclesiastes já é um livro de um senhor crítico, de um senhor já vivido e mordaz. E aí você tem tudo isso que todos os princípios que são questionados no livro de Jó, que é aquela pessoa que faz perguntas, a pessoa que faz perguntas e não tem as respostas. Mas olha que coisa... E o livro de Cantares é uma exaltação ao amor. Então, a sabedoria, o princípio é o temor. E aí ele vai falar, o autor, a autora vai falar, a sabedoria vai falar que a virtude e a integridade são o caminho natural para sucesso e a paz. Aí você vai falar assim, meu Deus, como é que esse livro é real nos dias de hoje? Como é que esse livro pode ser real nos dias de hoje? Que olha, a virtude e a integridade é o caminho natural para o sucesso e a paz. Eu, adolescente, eu ficava questionando muito isso, né? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou respeita as pessoas mais velhas para que você também no futuro seja respeitado. Mas eu quero falar uma coisa para você, do capítulo 10 ao capítulo 29, você vai ver que Provérbios não são promessas. Preste atenção no que eu vou te falar agora, isso pode consolar seu coração. Abre aí, Marília, do capítulo 10 ao 29, qualquer Provérbios que mexa com você, não há problema nenhum, porque são curtos, às vezes 1 ou 2 versículos, mas eu quero que você entenda que o livro de Provérbios não são promessas. O que então é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é a probabilidade, porque você sabe, se você for respeitoso com as pessoas mais velhas, obviamente você vai ser amado por elas, e se você for amado por elas, elas vão cuidar e vão te ensinar alguns atalhos na vida, entendeu isso? É probabilidade, não é assim, vou fazer isso para ganhar isso. Não, não é. Porque a virtude e a integridade são um resultado natural de sucesso e paz. Eu gosto de pensar nisso na vida de José. Aí você vai falar, poxa, o cara foi íntegro, o cara foi direito e os irmãos jogaram ele num poço. Mas depois ele foi para a casa do Potifar, mas depois ele caiu de novo, que ele vai para a prisão. Mas pensa comigo que José manteve-se íntegro,
manteve-se próximo à verdade e Deus o abençoou. Eu gosto muito da expressão do Gênesis que fala assim: o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. É o que o livro de Provérbios está nos ensinando. Você achou algum versículo aí? Achei. Pode ler. Vários. Tem vários, é isso aí. Pode ler uns dois aí, só para o pessoal entender. Qual é o capítulo? 10:5. 10:5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Veja, que ensinamento. Ensinamento básico da vida. Então, você tem que aprender com isso. Ela vai ler mais dois só. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. É de uma sabedoria extraordinária, né? Tem um desses provérbios que vai dizer assim: não se elogie, não tira onda com o que você sabe, deixa que o outro elogie você. Isso eu aprendi lendo Provérbios. Provérbios também diz: olha, se você chegar numa festa, eu guardei isso, se você chegar numa festa, não sente nos primeiros lugares, sente atrás. Por quê? Se você realmente é tão importante quanto você imagina, a pessoa vai convidar você para vir para frente, porque vergonha é você falar: sai desse lugar e senta ali atrás, porque isso aqui está reservado para outra pessoa. Você está entendendo o que o autor do provérbio está dizendo? Coisas práticas para a vida, do capítulo 10 até o capítulo 29. Lê mais uma, Marília, por favor. 13:3. 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Meu Deus, você fez isso, fala para mim isso aí, né? Que eu falo muito, né? E eu escrevi sobre isso essa semana, eu e minha boca grande. E foi aí lendo Provérbios que eu me assusto. Porque quem fala demais por não ter nada a dizer, já dizia o poeta, né? Então a Bíblia é cheia desses tesouros que alimentam a vida da gente, que alimentam a alma da gente. Então você entendeu que Provérbios não são promessas, e essa é a grande diferença. E quando você lê um livro de profecia, por exemplo, você sabe que aquilo ali é uma previsão do que vai acontecer na frente. Mas aqui é um livro mais de probabilidade do que de profecia. No capítulo 30, você vai ver do capítulo 30, é muito interessante. Capítulo 30, Marília, lê o versículos 2 e 3, ele vai falar de uma coisa que a gente está esquecendo hoje, que a gente precisa aprender a ler. Ler é mais do que estudar. Ler é enxergar e viajar, mesmo trancado num quarto, mesmo na pandemia. Eu e você precisamos desenvolver o hábito da leitura. Mas não é assim: eu tenho o hábito de ler. Não é ler, é ler para crescer. Olha o que diz Agur, no capítulo 30, versículos 2 e 3. Sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento dos santos. Pode continuar. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha, você pode ler todo o capítulo 30. São conselhos de Agur, que é um líder, um sábio daqueles tempos. E ele vai dizer qual é o valor da leitura, porque é a leitura que faz com que a gente aprende assim, né? Então a única coisa que eu sei é que eu sei que nada sei. Mas isso aí é uma sabedoria profunda da filosofia. E a Bíblia mesmo está dizendo isso. Dizendo que a gente precisa se aperfeiçoar. Então, e o capítulo 31, eu vou pedir a Marília para ler, você vai ver que Nemuel vai falar da sabedoria de uma mãe. Agora ele começa com os conselhos de um pai
Depois ele fala conselhos da grande, da senhora sabedoria. E ele termina com os conselhos de uma mãe. Eu vou pedir ela para ler. E deixa eu falar uma coisa antes dela começar a ler. As versões mais antigas vão subdividir esse capítulo em vários pedaços. A gente perdeu isso, viu? Com as traduções. Porque na verdade esse aí é uma sabedoria alfabética. O que significa isso? Começa lá com a letra A do hebraico e vai até a letra Z do hebraico falando da senhora sabedoria. Mas eu tenho que correr porque eu ainda tenho que falar de Eclesiastes. Vou pedir a Marília para ler. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convens aos reis, ó Lemuel, não convens aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e que as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. É lindo demais, né? Que elas sejam reconhecidas, especialmente nessa semana da mulher. Por isso que eu pedi a Marília para ler esse texto inteiro. Agora ela vai parar aqui, eu vou apagar e a gente vai para Eclesiastes. Vamos lá, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes. Olha, é outro livro de sabedoria, mas é o que eu falei para você. Aqui no Eclesiastes já tem outra estrutura completamente diferente daquela. Você tem aqui um crítico, um cara já vivido, muito vivido no conhecimento, e as pessoas acham que esse aqui é o Salomão, o Helet, que é o professor, e você tem de um lado de cá o cara que abre o livro e o cara que fecha o livro, que é o professor que sentou para conversar com esse coroa. Deu para entender?
Aqui é o Correlete, que é o crítico, que é entrevistado por um sábio. Dá uma olhada, eu vou pedir a Marília para ler, Eclesiastes capítulo 1, os primeiros versículos. Vamos lá. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Pode parar. Então você entendeu? Que esse aqui faz a apresentação. Abre agora o último capítulo, no último versículo. Ele faz a apresentação e ouve as palavras do crítico. E depois ele fecha com todos os ensinamentos do professor. Capítulo 12, acho que versículos 13 e 14, se eu não me engano. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Olha que coisa legal, né? Quando você descobre isso, quando você percebe que, 13 e 14, que tem um cara de meia idade que faz uma entrevista para um que já sofreu e já viveu muito na vida e é um crítico ferrenho, daqueles críticos, aqueles sábios, eu vou fazer, aqueles sábios que antigamente a gente tinha ícone, que era o cara que fumava o charuto ou cachimbo, assim, parecia que tinha sabedoria transbordando, transpirando através dele. E é isso que a gente vê no livro de Eclesiastes, uma conversa, tanto que ele faz a conclusão lá, e depois eu falo sobre a conclusão. Então você já entendeu, né? Qual é a essência? São 3 coisas aqui, de todo o livro, que esse crítico vai tocar na questão do tempo, o tempo. Ele vai tocar na questão da morte e ele vai tocar numa questão que é fundamental para ele, a aleatoriedade. Isso aqui é fundamental para o crítico. Ele fala que o tempo, não adianta, você planta, a planta se desenvolve, a planta morre, e o outro vai plantar. Então a gente não tem noção do tempo. Ele vai falar que o tempo é fumaça, tanto que ele vai dizer névoa de nada. A Marília pediu para ler o versículo 2 do capítulo 1, que ele já começa dizendo o que é a vida da gente. A vida da gente é um vapor. Olha aqui, olha a conexão com o Tiago. A vida da gente é um vapor, uma fumaça, uma coisa linda, mas que ao mesmo tempo perde o sentido. Vai. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Se você olhar o livro de Eclesiastes, tem um título de um livro que é muito interessante, que é o Comentário de Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Na verdade, é muito mal-humorado mesmo o cara, mas ele retrata a realidade. Quem já viveu muito, olha e fala, para que esse cara está fazendo isso? Ele vai se estrepar. E um pouco mais na frente a pessoa se estrepa, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí o outro também fica com arrogância e tira a onda e fala, não, deixa. Eu vou falar igual a minha mãe assim, a gente se encontra na curva, a vida está cheia de curvas. Então ele vai dizer isso, que para que você ficar marrento em saber tudo? A sabedoria também não vale de nada, você fica assustado com isso. Que história é esta, a sabedoria não vale de nada? Aí ele falou, o tolo e o sábio são iguais, depois que morrem.
O que vale? Não vale de nada. Então ele vai dizer que é vaidade das vaidades, diz o pregador, que é o Kohelet aqui. O que ele está querendo dizer com vaidade das vaidades? Você tem, desculpem, mas é mais ou menos isso. É óbvio que ele não fala assim, mas eu vou dizer para você o que ele fala, que é a mesma coisa. Meu Deus, me ajuda a ser claro aqui. Você tem um vaso sanitário aqui, ele exala, quando você faz aquele número 2, ele exala um cheiro. E tem um perfume aqui, ele também exala o cheiro. O que o Kohelet vai dizer? Assim, eles são iguais, não no cheiro, mas na durabilidade do cheiro, porque chega uma hora que acaba o cheiro e chega uma hora que acaba o cheiro. Porque a morte é o fim de todas as coisas. Por que eu digo que isso é muito pontual no livro de Eclesiastes? Porque a Eclesiastes tem 12 capítulos. Você já pensou? Você tem 12 capítulos, um é a apresentação, que é bem curta, e o final, a conclusão. Mas você tem 35 vezes aparece, mais de 35 vezes aparece a expressão vaidade de vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. E eu quero que você preste atenção no que a Marília falou. Assim é a vida debaixo do sol. Ele está tendo uma perspectiva daqui da terra, uma perspectiva crítica e negativa daqui da terra. E é muito interessante, eu vou pedir de novo para a Marília abrir lá, capítulo 12, versículos no finalzinho, deixa aberto lá que eu vou ler. Então a vida para ele é uma fumaça, que pode ter um cheiro bom ou cheiro ruim, mas a fumaça vai passar. Então a minha vida vai passar, a sua vida vai passar, essa história toda aqui vai passar. E o que fica no final das contas? A conclusão do mestre é que eu preciso valorizar as coisas simples da vida. Eu preciso valorizar o simples da vida, a amizade, uma boa comida, um papo bom, um livro legal de ler. Eu preciso, ouvindo tudo isso que o crítico fala, eu tenho que ter consciência de minha vida é limitada, é curta, mas é Deus quem atravessa todos esses momentos, e a única coisa firme para você acabar com a questão aleatória, que tudo é aleatória, é se agarrar no que é imutável, é se agarrar em Deus. Acaba de ler, Marília, capítulo 12, que ele vai dizer isso: coma com prazer, sinta satisfação, não faça as coisas correndo, tenha satisfação nas coisas simples da vida. É o que ele vai falar no capítulo 12, do versículo 13 em diante. Mas lê aí novamente, por favor. A única coisa, a conclusão que a gente chega aí ele vai dizer: agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Mas acho que é um pouquinho antes que ele vai falar, tenha prazer com a comida, tenha prazer com as viagens, você gosta disso, né? Tenha prazer com as leituras, e selecione bem o que você vai fazer de cada uma dessas coisas. Agora vamos para as conexões. Eu quero ir para as conexões para dizer para você que é muito, como é que eu vou dizer, é muito rico estudar as escrituras, viu? As escrituras ensinam para a gente a viver. As escrituras estão mostrando para a gente como é que a gente deve viver. E é muito interessante você ler na Bíblia um crítico falando, como por exemplo, capítulo 12, versículo 8, falando sobre morte, da forma como ele fala aí. Lê aí, Marília. 12, 8? Fazendo exercício bíblico aí, né? Sim.
6. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, veja, quando ele fala de morte aqui, fica deprimente mesmo. Mas a vida da gente é isso, são as probabilidades, a gente faz a coisa certa e nem sempre tem o retorno correto, e tem uma ponte, uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bem, a gente viu domingo passado que Tiago vai dizer que cada um é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar com você, que é a conexão e que faz muito sentido para mim, cuidado com os seus desejos. Cuidado com aquilo que te seduz. Porque este é o seu ponto fraco, mas ao mesmo tempo, esta pode ser a sua força. Fale diante de Deus assim, qual é o seu ponto fraco. Sabe aquele pecado que você dá uma volta e acaba caindo de novo? Então, cuidado com os seus desejos e reconheça Jesus, Deus, em todos os seus caminhos. Segunda coisa é cuidado com o que você fala. Tiago vai ensinar isso. Cuidado com o que você fala. E finalmente eu tenho que dizer isso para você, para terminar. A fé não é um discurso. A fé faz. Vamos fazer acontecer e crer e transformar em realidade o que nós cremos. Deus abençoe você e que a gente aprenda com a sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes.